Vamos então apresentar o primeiro palestrante desse seminário, Dr. Carlos Ari Sundfeld, que é professor fundador da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, doutor e mestre pela Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, onde também foi professor em cursos de doutorado, mestrado e graduação. É presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público. Foi procurador do Estado de São Paulo de 84 até 2003. É autor de mais de 10 livros e já publicou mais de uma centena de artigos em periódicos. Participou da concepção de inovações legislativas como a licitação por pregão, a Lei Geral de Telecomunicações, o modelo brasileiro de agência reguladora independente, como a Anatel, as leis federal e mineira de parcerias público-privada, a Lei Paulista do Processo Administrativo, entre outras. Com vocês, Dr. Carlos Ari Sundfeld. A nossa função como participantes dessa jornada sobre a lei de anticorrupção não é exatamente, para ser muito sincero, a dispor os nossos conhecimentos sobre a lei, mas é de ter coragem de expor publicamente a nossa ignorância a respeito dela. Todos nós estamos enfrentando o desafio de entender esse novo universo que é o da lei anticorrupção, que justamente por ter acabado de surgir e não ser exatamente uma lei que seja resultado de uma consolidação de ideias em torno dela, é uma lei que provoca muitas perplexidades, de modo que, evidentemente, todos nós concordaremos com isso, estamos todos perplexos, com muitas dúvidas, e o melhor que nós temos a fazer é, com muita franqueza, discutir as nossas dúvidas, colocar as nossas hesitações, porque é assim que nós podemos avançar na compreensão a respeito da lei. Bem, essa lei tem sido chamada de Lei Anticorrupção, e tem sido explicada pelos órgãos de imprensa, sobretudo, como uma lei que teria introduzido uma grande novidade, que seria a possibilidade agora de empresas, pessoas jurídicas, mais do que empresas, pessoas jurídicas, serem punidas por ato de corrupção. E muito se tem dito quanto a uma suposta insuficiência da legislação brasileira anterior, que não seria capaz de fazer aquilo que a lei teria, então, vindo a introduzir, permitir a punição de pessoas jurídicas, especialmente de empresas, por atos de corrupção ou, mais amplamente, por atos lesivos à administração pública. Para que nós possamos entender se essa apresentação jornalística da lei, ela corresponde ao conteúdo dela, é preciso que nós recordemos um pouco dos sistemas normativos que existem para tentar trabalhar com essa grande, complexa, difícil, delicada questão da punição das irregularidades administrativas, ou mais do que isso, da reação às irregularidades no campo administrativo. E, ao fazer uma lista breve, nós vamos perceber que nós temos um conjunto bastante complexo de normas, de leis, e normas esparsas em muitas leis, a respeito de irregularidades que ocorrem no campo administrativo. Então vamos primeiro fazer uma distinção que eu acho que é interessante, ainda é abstrata, não estou me referindo a lei nenhuma, mas que é muito importante. Irregularidades no campo administrativo podem gerar, em tese, 3 tipos de reação. Uma reação é a punição de quem esteja envolvido na irregularidade. É a sanção, a punição, a pena. Então, irregularidades significam a possibilidade de alguém sofrer uma sanção. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, irregularidades significam a possibilidade de alguém ter que indenizar o dano. É o que nós costumamos chamar de responsabilidade civil. Civil não porque tem a ver com o direito civil,
mas porque tem a ver com a responsabilização pecuniária, em dinheiro. Então, muitas vezes, quando ocorre irregularidade no campo administrativo, isso dá a possibilidade de alguém ser responsabilizado civilmente, quer dizer, alguém ser obrigado a pagar uma indenização em função daquilo. É uma reação diferente, uma coisa é punição, uma coisa é sanção, outra coisa é o dever de indenizar. Uma coisa é sofrer uma sanção, outra coisa é sofrer uma condenação a indenizar. E existe uma terceira coisa, a anulação de atos ou contratos que estejam envolvidos com essa irregularidade. No campo administrativo se produzem atos administrativos, por exemplo, nomeação de servidores são atos administrativos. A publicação de um edital de licitação se faz por meio de atos administrativos. O julgamento de uma licitação se faz por atos administrativos. Vindos de uma licitação ou não, existem os contratos administrativos. Também temos os convênios. São, então, atos administrativos unilaterais e são contratos administrativos em sentido amplo. Pois bem, tanto atos como contratos são editados para produzir efeitos no futuro. Uma nomeação de um servidor público é feita para que efeitos jurídicos, resultados jurídicos ocorram no decorrer de muitos anos. O servidor vai ocupar o cargo, ter direito à remuneração, exercer competência. São, então, efeitos do ato. Um contrato é celebrado para que alguém seja obrigado a fazer algo e receba uma contraprestação correspondente. São efeitos do contrato. A anulação de um ato irregular ou de um contrato irregular é feita para que se possa suprimir a possibilidade de esse ato ou contrato gerar efeitos no futuro, isto é, eliminar o ato ou contrato como fonte de produção de efeitos jurídicos e, eventualmente, a anulação é feita para desconstituir os efeitos já produzidos pelo ato ou produzidos pelo contrato. Pois bem, essas três espécies de reações, elas estão previstas nas leis ligadas a irregularidades administrativas. Isto é, existem normas que prevêem o dever de indenizar, responsabilidade civil, em função de irregularidades administrativas, para pessoas que se envolveram diretamente na produção da irregularidade ou que se beneficiaram dela. Além disso, sanções, punições estão previstas na legislação para as pessoas que, de alguma maneira, se envolveram nas irregularidades. E, em terceiro lugar, a legislação procura organizar a anulação dos atos e contratos inválidos. Isso termina aqui a teoria, viu, gente? Não se assustem. Isto é uma síntese de algo muito complexo que é a teoria das nulidades, das invalidades dos atos e contratos, a teoria da responsabilidade civil e, em terceiro lugar, a teoria das sanções, que são sanções de diferentes tipos, sanções penais, sanções civis, sanções administrativas. São temas estudados teoricamente bastante complexos, mas além de haver teoria, nós temos legislação sobre isso e nós temos prática sobre isso. Em que contexto se insere esta lei, a chamada lei anticorrupção, cujo número eu sou absolutamente incapaz de dizer sem olhar na própria lei, porque eu não consigo decorar mais número nenhum que não seja assim redondinho, e essa não é, né? Essa é a Lei Federal 12.846, de 1º de agosto de 2013, que recebeu o apelido de Lei Anticorrupção. Em que contexto desses três que eu referi, sanção, indenização ou anulação, invalidação, esta lei se insere? Esta é uma lei que se insere no campo das sanções. Esta é uma lei que pretendeu introduzir novas possibilidades de punir com sanções
envolvidos em irregularidades no campo administrativo. Então, não é uma lei que trate de anulação, de invalidação de atos e contratos. Esta lei não prevê processos administrativos nem processos judiciais de anulação de atos e contratos. Não é esse o seu tema. Esta lei também não está preocupada especificamente, embora ela fale de passagem sobre isso, não está preocupada especificamente com indenização de eventuais prejuízos decorrentes da irregularidade. Não é o tema dela. Obrigar a indenizar, dizer qual é o prazo para indenizar, dizer qual é o processo para indenizar. Não é isto. Esta é uma lei que procurou criar novas sanções, dar competências a certas autoridades para aplicar sanções em função de irregularidades administrativas. A pergunta é, existem outras leis que tratam deste mesmo tema geral, que é sanções por irregularidades administrativas? A resposta é, existem sim. Existem muitas, esta é a verdade. Se nós formos fazer assim uma síntese muito rápida, acho que a primeira lei a destacar, ou o primeiro conjunto de leis, se situa no campo penal. E isso nos permite distinguir, antes de falar das leis, das espécies de leis, 3 tipos de sanções que se costuma mencionar como distintas, ou relativamente distintas. Em primeiro lugar, sanções penais, sanções criminais. Em segundo lugar, sanções administrativas. E em terceiro lugar, sanções civis. Costuma-se dizer que uma irregularidade no campo administrativo pode envolver a aplicação de sanções penais, sanções administrativas ou sanções civis. O que é que se está querendo dizer com cada uma dessas expressões? Quando se diz que um certo comportamento envolvendo a esfera administrativa pode levar à aplicação de uma sanção penal, o que se está querendo dizer é que pode levar à aplicação de uma sanção prevista na legislação criminal. A legislação criminal, a legislação penal, ela é uma legislação editada exclusivamente pela União, é só o Congresso Nacional que legisla sobre direito penal. A mais conhecida delas é o Código Penal, existe muita modificação posterior introduzida no Código, e existe legislação correlata, isto é, existem leis esparsas sobre assuntos esparsos, matéria penal, inclusive envolvendo questões administrativas, isto é, temas de irregularidades administrativas são objeto de sanções penais em leis esparsas. E também no Código Penal. O Código Penal tem normas prevendo infrações penais praticadas por agentes públicos, funcionários públicos, como tradicionalmente se dizia, servidores públicos ou agentes públicos, como se diz mais modernamente, ou pessoas que se relacionam com a administração pública. Então, o Código Penal e a legislação penal correlata, ela prevê sanções penais. Mas o que é que distingue a sanção penal das outras sanções? Eu diria que um elemento assim, normativo importante é o fato de que ela está prevista nesse conjunto legislativo que tem um certo caráter sistemático, que é o conjunto da legislação penal. Isto é, mesmo que uma infração penal e uma sanção penal esteja numa lei específica, a lei do Sistema Financeiro Nacional, a lei de loteamentos, a lei de licitação, essa é uma legislação que trabalha em conjunto com o Código Penal e o Código de Processo Penal. Então tem um certo caráter de sistema. Isto é, uma lei que prevê uma sanção penal é uma lei que se introduz num sistema que é o sistema penal e processual penal, que envolve competências judiciais. Quem aplica as sanções no campo penal é o Poder Judiciário.
envolve o Ministério Público, que tem um papel importante na propositura destas ações. Então, é todo um sistema de aplicação da legislação penal. Esta lei, a chamada lei anticorrupção, não é uma lei penal, quer dizer, não é uma lei que procure introduzir novas sanções no sistema da legislação penal, da legislação criminal, esta que eu acabo de referir. Não é isto. Mas existem, tratando de infrações que estão referidas nesta lei, existem sanções penais. E este é, então, um primeiro aspecto importante a destacar desta lei. É uma lei que incide no molhado, chove no molhado, é uma boa expressão para um dia que está chovendo aqui em São Paulo. É uma lei que joga mais chuva em um campo que já está molhado. Eventualmente se pode dizer até que está alagado, porque não é exatamente por falta de normas penais que os tipos foram previstos nesta lei, as infrações foram previstas nesta lei. Existem, sim, na legislação penal, irregularidades iguais a estas que estão previstas nesta lei, que são passíveis de sanção penal. A questão, e que foi muito destacada na explicação desta lei pela imprensa, é que essa legislação tipicamente penal é uma legislação dirigida a punir pessoas físicas. E esta lei teria se preocupado, então, em corrigir uma insuficiência de um sistema penal dirigido a pessoas físicas, que é o de não ter sanções próprias para as pessoas jurídicas. Não dá para colocar uma empresa na cela, na penitenciária. O que é possível fazer é colocar agentes públicos que cometam irregularidades penais, ou dirigentes, ou empregados, agentes, representantes de empresas, numa cela. Mas a empresa em si não será atingida por esta sanção, que é a mais típica das sanções penais, a detenção, etc. Então, essa lei teria vindo para suprir esta suposta insuficiência. Eu vou sentar aqui, assim eu diminuo a minha tensão no pé, mas há o risco de eu começar a falar demais, né? Porque assim eu fico menos cansado. Então, para evitar que eu fique muito relaxado, eu não vou encostar, que assim eu mantenho um certo desconforto que me fará terminar mais cedo. Bem, esta lei, então, ela teria um certo caráter complementar à legislação penal. Isso está sendo muito destacado, porque ela teria, sim, um objetivo semelhante àquele que tem a legislação penal, mas não tem a mesma técnica, e ela não se insere no mesmo conjunto de leis, porque não é o juiz penal que vai aplicá-la e por aí vai. De outro lado, se fala, como eu mencionei há pouco, naquela divisão de sanções, em sanções penais, sanções administrativas e sanções civis. De outro lado, se diz que existem sanções administrativas. E o que é que se está querendo dizer com isto? Sanções administrativas, elas costumam ser chamadas assim, porque elas são aplicadas por autoridades administrativas, porque elas são da competência de autoridades da administração pública. Aí há uma certa divergência sobre o que significa administração pública, que não faz muito sentido nós detalharmos aqui, por conta de alguns órgãos peculiares. Por exemplo, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, apesar do nome, não integra o Poder Judiciário. Ele é um órgão independente que tem uma vinculação, não é exatamente parte do Poder Legislativo, mas tem uma vinculação com o Poder Legislativo em função da circunstância de ajudar a fiscalização do Legislativo em certas circunstâncias, embora também tenha competências próprias, originárias, que exerce com autonomia. O Tribunal de Contas, alguns discutem, para certos fins, se é
ou não a autoridade administrativa, o Tribunal de Contas, é uma discussão que não nos interessa muito aqui, mas muitos dizem que sim, eu direi aqui que sim, é a autoridade administrativa para esses fins. Para dizer, o Tribunal de Contas, da mesma maneira que a Controladoria Geral da União, ou a Corregedoria da Administração, ou um órgão de uma Secretaria de Estado, aplicam sanções administrativas e, para isso, realizam processos administrativos. E essas sanções administrativas, elas existem por conta de muitos tipos de irregularidades. Nós conhecemos muitíssimo as sanções administrativas em matéria tributária, que atingem as empresas. Existem órgãos muito bem organizados para realizar os processos administrativos tributários e aplicar as sanções tributárias. Nós conhecemos bem também exemplos de órgãos bastante especializados para aplicar sanções administrativas, algumas das quais têm muito a ver com o tema das contratações públicas. É o caso do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é uma autarquia federal que exerce competências no campo da repressão às infrações da ordem econômica. Mas que competências? Competências administrativas. É um órgão que aplica sanções administrativas a empresas que cometam as infrações previstas lá na legislação. Infrações de violação do estado normal da concorrência, digamos assim, para simplificar. E essa legislação acaba tendo incidência no campo das contratações públicas, porque acordos entre empresas que violem a ordem natural da concorrência podem ocorrer na disputa por contratos públicos. Então, um cartel para dominar um setor de empreitada de obras públicas ou de fornecimento de medicamentos, por exemplo, vai envolver a aplicação de sanções administrativas, um processo administrativo realizado pelo CAD, e sanções administrativas previstas na lei da concorrência para aquelas empresas que tiverem se envolvido naquele cartel envolvendo contratação administrativa. Então, esse é um exemplo de sanção administrativa, que convive com outras sanções administrativas. Por exemplo, as leis são várias, as leis de licitação e contratação administrativa têm a sua parte de sanções administrativas. Então, a famosa Lei 8666, que já completou 20 anos, ela tem uma parte em que prevê a possibilidade de se aplicarem sanções a empresas que cometam irregularidades. É uma lei que tem também uma parte penal, com sanções penais. Mas, além desta parte penal, tem uma parte de sanções administrativas. E algumas sanções administrativas muito graves, que são bastante conhecidas e que atingem empresas. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a administração é uma delas, e a sanção de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública. E quais são os fatos que podem levar à aplicação dessa sanção, ou destas sanções? São irregularidades, comportamentos irregulares que a lei descreve de maneira pouco detalhada, modo relativamente aberto, mas que podem, inclusive, ser aqueles mesmos que dão ensejo à aplicação das sanções do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. Então, serão sanções administrativas aplicadas a empresas, por exemplo, a pena de inidoneidade para licitar e contratar, por prática de cartel. Então, vejam que uma mesma irregularidade pode levar à abertura de um processo no CAD, a aplicação de uma sanção lá do CAD, por exemplo, a multa, e pode levar à aplicação de uma sanção de inidoneidade pelo órgão específico. Então, um cartel da indústria farmacêutica, numa licitação do Ministério da Saúde, poderá levar à aplicação lá no âmbito do governo federal, do Ministério da Saúde, da sanção de inidoneidade, que provoca uma interdição do direito de licitar e de contratar com a administração pública. Além destas sanções, agora, administrativas, aplicáveis a empresas, agora eu poderia citar uma infinidade de outras leis que prevêem
sanções, mas que não tem aqui tanto interesse para nós. Mas apenas por se relacionar com o tema das irregularidades administrativas em assuntos que são tratados por essa lei, eu refiro muito rapidamente. Toda legislação disciplinar, a lei do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, no caso aqui do Estado de São Paulo, a lei do Regime Jurídico Único da União, lá no caso da União, tem toda uma parte disciplinar prevendo infrações disciplinares e sanções disciplinares serão aplicadas contra os agentes, em relação aos agentes. Então, agentes que se envolvam em atos ditos de corrupção, irregularidades, envolvendo contratações públicas, por exemplo, um agente que tenha colaborado com tal cartel, não é? Ou com a celebração de algum aditivo ao contrato irregular, não é? Que são temas que essa nova lei aqui trata também. Esta autoridade poderá ser processada administrativamente e sofrer uma sanção administrativa pelos órgãos administrativos que exercem em relação a ele poder disciplinar. Bem, ao lado da sanção penal, então, nós temos esse vasto conjunto de leis que prevêem infrações administrativas e sanções administrativas, seja contra os agentes públicos, seja contra as empresas, as pessoas jurídicas que se envolvem nas irregularidades administrativas. E há alguma coisa, além disso, em matéria de sanções? Há aquilo que se poderia chamar de sanções civis. O que é que são as sanções civis, neste sentido? São sanções aplicáveis judicialmente, porém que não são penais, isso é, que não são aplicadas pelo juiz penal, que não são regidas pelo Código de Processo Penal, que não são pela prática de infrações tipificadas nas leis penais, seja ela o Código Civil, sejam as leis paralelas, correlatas. São infrações e sanções previstas em legislação específica, infrações essas que dizem respeito a temas públicos, a temas envolvendo a esfera pública, envolvendo a esfera administrativa. Elas são sanções civis. Não são administrativas porque não são aplicadas pela administração pública. E não são penais porque não são aplicadas pelo juiz penal. São sanções civis aplicadas pelo juiz civil. Que sanções são essas? No tema que nos interessa aqui. Nós temos a lei da improbidade, que vigora no Brasil há mais de 20 anos, que é uma lei que se dispôs a introduzir sanções civis contra aquele que se envolvesse em atos que a lei chamou de atos de improbidade administrativa. O que essa lei da improbidade prevê como sanções? Muitas sanções, desde a multa até a limitação de direitos de contratar com a administração pública. Então, se nós formos comparar o conteúdo das sanções, são sanções parecidas com as sanções previstas na legislação administrativa que eu mencionei há pouco, não é? Seja a legislação do CAD, a legislação em matéria de licitação e contratos administrativos, não é mesmo? São, nesse sentido, sanções de conteúdo semelhante. Mas essa legislação que se chama Lei da Improbidade, ela, ao surgir, pareceu a muitos uma lei que vinha para criar sanções civis apenas contra os agentes públicos, isto é, sanções para o agente público que cometesse atos de improbidade e que ficariam sujeitos, além, eventualmente, das sanções penais, porque o Código Civil tem previsão de crimes cometidos por funcionários públicos. Além das sanções administrativas, as sanções previstas nas leis, Estatuto do Funcionário Público, das leis funcionais. Essa lei, então, criou sanções civis, seriam aplicadas a esses agentes públicos também. Isso foi muito destacado na ocasião, há mais de 20 anos, como uma pretensão da lei. O que se justificava? Que agentes públicos que já estavam sujeitos tanto a sanções penais como sanções administrativas corressem mais o risco da sanção civil. O que se dizia é que a sanção penal nem sempre funcionava, porque o sistema penal vive em crise, há muita crítica ao fato de que a legislação penal seria muito protetiva
das pessoas acusadas. Então, isso seria uma espécie de válvula de calibração desse sistema para permitir que, afinal de contas, ele fosse mais eficaz, não é? Legislação penal muito restritiva, a legislação civil, digamos assim, a tal da improbidade administrativa, ela teria então um efeito de conseguir pegar coisas que a legislação penal não estava conseguindo pegar. Mas e a legislação administrativa? Também muito criticada, porque se diz, olha, a legislação administrativa é para ser aplicada pelas autoridades administrativas. E muitas vezes há uma certa dificuldade de se punir as autoridades administrativas com base nas incompetências administrativas pela relação que pode existir entre aquele que é suspeito da irregularidade e a administração pública. Então, isto seria uma alternativa. De modo que este seria o efeito da lei da improbidade em relação aos agentes públicos. Mas pergunta-se, esta é uma lei dirigida apenas aos agentes públicos? Isso foi muito discutido quando a lei foi editada, mas rapidamente, eu diria, se consolidou o entendimento de que essa é uma lei não apenas para punir agentes públicos, mas punir, estou falando sempre da lei da improbidade, né? Mas uma lei para punir também aqueles que se beneficiam de atos de improbidade. Portanto, a legislação dita de improbidade, a lei da improbidade, passou a motivar o ajuizamento de ações na esfera civil, ações contra autoridades administrativas, contra agentes públicos e também contra empresas que teriam se beneficiado das irregularidades administrativas. Então, uma lei que serviu como um comum de dois para punir empresas e punir agentes públicos. Essa lei prevê 3 tipos de atos de improbidade. Os atos que provoquem enriquecimento ilícito do agente público ou da empresa, os atos de improbidade que causem lesão ao erário, lesão ao patrimônio público, e os atos de improbidade que violem os princípios da administração pública. Certamente a parte da lei que mais motivou a propositura de ações de improbidade foi esta última, a que regula a punição da improbidade por violação de princípios da administração. O Ministério Público, o agente mais atuante, Ministério Público Federal e Estadual, na propositura de ações de improbidade, a maior parte das ações de improbidade que propõe é invocando a violação da moralidade administrativa, da legalidade administrativa, isto é, prescindindo de prova ou da pretensão de provar que houve enriquecimento ilícito ou houve lesão ao patrimônio público em sentido estrito. Pois bem, e diante deste conjunto que eu tentei sintetizar aqui, o que é que sobrou para justificar a edição da lei da lei anticorrupção? Bom, essa é a resposta que nós vamos pretender dar durante todo esse dia. Meu papel aqui é mais colocar as características gerais da lei, agora muito brevemente, para que nós possamos seguir adiante. Mas eu diria que um grande desafio da aplicação desta lei é tentar entender que relação ela tem com todo esse sistema variado que prevê vários tipos de sanções penais, administrativas e civis, e também das leis que tratam de disciplinar as invalidades, as nulidades, e mesmo de disciplinar o pagamento das indenizações. Como vem, um sistema bastante complexo que nós temos de reações contra possíveis irregularidades. Essa lei aqui, agora eu descrevo muito brevemente, para que nós possamos ir adiante. Esta lei, ela pretendeu surgir como uma lei completamente separada das demais, naquilo que ela tem de essencial. A pretensão dela, pelo que ela diz em si mesma, a pretensão dela é de aplicar-se autonomamente. Então, esta lei diz que o fato de existir processo administrativo
para apurar irregularidades administrativas em matéria de contratos. Uma lei instaurada com base na Lei 8666, a Lei de Licitação e Contratos, para eventualmente aplicar uma sanção de inidoneidade licitar contra uma empresa, não significa que não se pode realizar um processo administrativo ou o ajuizamento de uma ação para punir com esta lei irregularidades. Então, é uma lei que pretende ser mais uma lei que pode incidir conjuntamente. E mais, hein? É uma lei que pretende incidir conjuntamente com a lei da improbidade. Então, ela pretende que a circunstância de existir lá uma ação de improbidade proposta contra alguém, agente público ou empresa, ou os dois juntos, para discutir se é regular ou irregular uma situação e para punir, eventualmente punir, esta lei pretende que haja autonomia total para que se inicie ou processo administrativo ou eventualmente processo judicial para a punição do que se vem jornalisticamente chamando de ato anticorrupção. Bom, é algo que tem uma justificativa compreensível. Tem-se imaginado no Brasil que o surgimento de mais e mais instrumentos e mais esferas de possível punição venha a ser positivo para conseguir eficácia na repressão aos atos irregulares. Então, o surgimento da lei da improbidade já veio deste diagnóstico, de que era preciso criar novos instrumentos separados da legislação penal, separados da legislação disciplinar, e novas competências para outras autoridades, porque isso aumentaria a chance de corrigir irregularidades. E agora se repete mais uma vez aquilo que a lei da improbidade fez. Só que neste caso, desta nova lei, a lei anticorrupção, focando mais, não exclusivamente, mas focando mais na esfera administrativa. Isso é, o que se quer mais é usar o processo administrativo, dar competências a autoridades administrativas para punir as irregularidades, graves irregularidades administrativas. Mas sem prejuízo da competência das outras autoridades e dos outros processos. Bem, é um diagnóstico, né, de que quanto mais veículos, quanto mais instrumentos e quanto mais competências de punição, maior a eficácia. Eu colocaria em discussão esta concepção se nós estivéssemos aqui discutindo assim abstratamente a questão da política legislativa. Eu tenho uma certa convicção de que é o oposto. Quanto mais se multiplicam as vias, mais problemas de interconexão existe e mais chance de ineficácia. Mas não é um tema para esse momento. De qualquer modo, estou apenas querendo descrever o modo como a lei procurou se colocar neste conjunto da legislação. É mais uma lei. A iniciativa desta lei veio, sobretudo, do âmbito federal da CGU, da Controladoria Geral da União, que aspirava, com essa lei, reforçar a sua posição, que já vem tendo muito destaque, no âmbito federal, como uma espécie de órgão que centraliza esse esforço de repressão interno, né, às irregularidades administrativas, seja em relação a agentes públicos, seja em relação a empresas. Isto tem o seu rebatimento no âmbito estadual e municipal, o que faz com que esta lei venha a ser especialmente interessante, provocar, suscitar o interesse das corregedorias estaduais, onde elas existem, como no caso de São Paulo, ou municipais, como do município de São Paulo, né? E, eventualmente, poderão reforçar a posição destes órgãos. Como é que a lei está construída? Agora, para encerrar brevissimamente, um primeiro capítulo de disposições gerais que tenta explicar o que é responsabilidade objetiva, porque essa seria uma lei da responsabilidade objetiva. A professora Vera vai conversar conosco daqui a pouco sobre isso. E uma lei que procura definir o que seria pessoa jurídica que vai ser punida com base... e um capítulo, né, que tenta definir o que é pessoa jurídica que vai ser punida com base nesta lei. O capítulo 2º procura tipificar, isto é, definir o que são os atos irregulares que vão dar ensejo a essas punições. É uma lei que não tem assim muita coesão
do ponto de vista da terminologia, porque ora fala em atos ilícitos, ora fala em atos lesivos, ora fala em atos contra a administração, nós ficamos um pouco inseguros, mas de qualquer modo tem aqui um esforço de tipificação que está no capítulo 2 da lei. O capítulo 3 da lei procura tratar das sanções, especialmente da multa e de sua gradação. Como é que se vai dosar a aplicação da multa? Multa essa que é a grande sanção de que dispõem os órgãos administrativos quando forem, por meio de processo administrativo, aplicar esta lei. O capítulo 4º trata do processo administrativo. Ela não é uma lei que tenha muitas normas sobre processo administrativo, não. Ela é muito enxuta quanto ao processo administrativo. E então ela vai se conectar com outras leis que regulam mais o processo administrativo, seja a Lei Federal de Processo Administrativo, lá para a Administração Federal, seja, no caso aqui do Estado de São Paulo, a nossa Lei de Processo Administrativo, que tem todo um capítulo sobre processo administrativo sancionador, né? O que é que essa lei tem de normas sobre processo administrativo? Ela procura definir as competências, sobretudo as competências administrativas, e dar algumas regras sobre a formação da autoridade processante, da comissão processante. É isso que é o conteúdo aqui do capítulo 4º. O capítulo 5º procura introduzir neste âmbito uma novidade. O acordo de leniência, algo que foi tirado de algumas experiências que já existem em outro campo. O CAD, que eu referi há pouco, a legislação do CAD prevê o acordo de leniência e que vem sendo utilizado, não muito largamente, mas com sucesso em alguns casos, para dar algum tipo de desconto para aquele que colabora na apuração e eventual punição das irregularidades. Isso foi trazido para cá, o professor Floriano vai tratar desse assunto largamente à tarde. E eu queria desde já deixar aqui esta dúvida para o professor Floriano depois, sobre se isso tem chances de dar certo neste campo. A minha visão é pessimista, extremamente pessimista, porque, a meu ver, não se percebeu que há uma grande diferença entre essa lei e a legislação do CAD, mas o professor Floriano que se vire com essa questão. O capítulo 6 trata da esfera judicial, porque essa é uma lei que prevê sanções que podem ser aplicadas quer administrativamente, por processo administrativo, de que tratará o professor Jacinto à tarde, quer na esfera judicial. Então, essa é uma lei que procura tratar sobretudo de legitimidade ativa, quer dizer, quem pode propor a ação judicial e tratar das sanções que podem ser aplicadas na esfera judicial. Nem todas as sanções previstas por essa lei podem ser aplicadas na esfera administrativa. Mas na esfera judicial, então, pode-se aplicar, seja a multa, que a administração mesma pode aplicar, sejam outras sanções mais graves. E, por fim, existe um capítulo de disposições finais. O que é que essas disposições finais contêm? Primeiro, uma novidade de criar 2 cadastros nacionais de empresas punidas, para tentar dar uma certa organização a umas sanções que já vêm sendo aplicadas com base na Lei 8666, que são sanções de interdição ao direito de contratar com a administração, que hoje são alvo de uma confusão imensa, e também as sanções desta lei aqui, que também envolve interdição do direito de contratar com a administração pública. Então, para tentar organizar isso, não sei se uma tentativa que vai dar certo ou não, por enquanto é uma tentativa, se criam 2 novos cadastros. E é uma parte da lei que procura tratar da relação desta lei com as outras. Eu tentei sintetizar nessa minha primeira apresentação um pouco do espírito com que esta lei foi construída. Isso é de dizer que esta lei, sim, aplica independentemente das outras. Ela é uma lei autônoma. Se será assim na realidade, não sei exatamente precisar nesse momento. Bom, por aqui eu paro, daqui a pouco eu estarei de novo com vocês, participando aqui de um debate, para então que nós possamos ouvir a professora Vera na continuidade da exposição. Muito obrigado.